Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer sabonete, exatamente, nós vamos fazer um sabonete de açafrão. O sabonete de açafrão, ele ajuda, auxilia na diminuição dos pelos. Olha que coisa boa, gente. Eu tô louca para fazer esse sabonete e fazer junto com vocês, tá bom? Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar. Procura Ótimas Ideias, aqui é o lugar. E procura sabonete, aqui também é o lugar. Hoje nós vamos fazer esse sabonete muito maravilhoso. Tenho certeza que você vai amar. Então já chega chegando, deixando o seu like aí para dar aquela força para a firma, para a gente chegar para muito mais pessoas e assim trazer mais pessoas que gostam do nosso conteúdo. É isso aí, tá bom? Quero muito agradecer a Baobá Essências. Se você quer também ser patrocinado pela Baobá, tá aqui, ó, 5% de desconto para você. Corre lá na loja, no site, que você vai amar tudo que você vai ver lá e ainda vai ter 5% de desconto. Melhor do que isso, só 2 dias, tá bom? Quero agradecer também a Quimis VG, que hoje tá aqui com a gente. Nós vamos usar a base da VG, que vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, ó, obrigada, VG, por confiança no nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada. E também quero agradecer meu grupo de apoiadores. Você quer ser um apoiador aqui do nosso canal? A gente sempre deixa a chave Pix aqui para você dar aquela força aí pra gente, que a gente super agradece, tá bom? Agora chega de teretetê, bora para os materiais que hoje tá top demais. O que nós vamos precisar aqui hoje? Base glicerinada, nós vamos usar da V&G com todo prazer, né? Nós vamos utilizar essa base maravilhosa da V&G. Então, glicerinada transparente. Se você tiver a branca também, tudo bem, não tem problema algum, tá? Então, a gente vai utilizar 500 gramas dessa base, 30 ml de lauril. Esse lauril aqui, gente, ele é vegetal de coco, tá? Super top. Então, a gente vai utilizar esse lauril, 30 ml de lauril. E aí, eu vou utilizar uma colher de sopa de óleo de ylang-ylang. Se você não tiver esse daqui, você pode utilizar óleo de coco de cupuaçu. De cupuaçu não, de babaçu. Tô confundindo com a essência já, tá? Óleo de coco de babaçu. Então, eu tô utilizando o ylang-ylang, tá bom? Aí fica a seu critério. E aí agora sim, a flor de cupuaçu é a essência que nós vamos utilizar hoje, também 30 ml. E o extrato a gente vai utilizar de aloe vera, também 30 ml. Aqui a gente vai utilizar 2 colheres de sopa de açafrão. O açafrão é aquele que você compra em pó, sabe? Em loja de produtos naturais. É o açafrão aquele que a gente usa como tempero também, tá, gente? Então, o açafrão, ele entra aqui para auxiliar. Eu vou falar para vocês as propriedades do açafrão depois, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Então, a gente vai utilizar 2 colheres de sopa. O que a gente vai precisar para confeccionar isso aqui? A gente vai precisar de uma faca para cortar nossa base, um pão duro para mexer, uma colher de sopa para a gente colocar o açafrão, o becker e uma canequinha esmaltada, tá? É isso que a gente vai utilizar. Deixei a minha balança aqui também para a gente pesar a nossa base. E aí vem a forma. Agora a surpresa é a forma, gente. Tenho certeza que vocês não vão ter condições, porque é muito caro. Olha a nossa forma aqui, gente, ó. Uma forminha de café Melita, tá vendo? Aquela embalagem de café. A Melita vai patrocinar a gente também, tá, gente? Melita, patrocina nós, tá? Então, a gente vai utilizar essa caixinha aqui, porque eu não tenho uma forma específica para isso. A gente tem aquela forma redondinha, mas a gente já tá cansada de ver ela. Então, a gente vai fazer aqui hoje na caixinha, tá? Na caixinha de leite, na caixinha de café, enfim, que você tiver aqui. O que eu fiz com essa caixinha aqui, só para vocês saberem? Passei durex nela toda para dar uma firmeza melhor e coloquei aqui, ó, um plástico higienizado com álcool de cereais, tudo limpinho, bem bonitinho, tá? Importante isso, tá? Você forrar, porque essa caixinha aqui,
Se você não forrar ela, pode vazar a sua base e, além do que, não é nada higiênico, né? Então, a gente está utilizando essa caixinha aqui, mas com esse plástico aqui, tudo certinho, higienizado, tudo ok, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa caixinha aqui como base para o nosso sabonete aqui hoje. Então, aí, eu vou só mostrar para vocês a nossa base aqui. O que a gente vai fazer? Ó, vou cortar a base 500 gramas. Eu venho aqui, corto mais ou menos no meio. Eu sempre deixo a parte da validade para mim usar depois, tá? Então, eu corto sempre e deixo a parte que não tem a validade guardada, tá bom? Então, aqui, ó, a parte da validade eu deixo ela guardada e utilizo já a parte que não tem a validade, como eu já vou utilizar, ok, tá? 482 gramas, quase deu, né? Então, aqui, o que eu faço, ó? Corto só mais um pouquinho, mais uma fatiazinha aqui já vai ser o suficiente. Vou só cortar o plástico aqui para eu colocar em cima da base, tá? Só pra gente pesar aqui. Corto mais uma fatia aqui, mais ou menos assim, ó. Eu acredito que já vai dar. 520, já passou um pouquinho. A gente tira mais só um cadinho aqui para ficar certinho. Mas se passar 20 gramas também não tem problema, tá? 511. Vou deixar 511, tá bom, gente? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou só picar minha base, vou derreter ela e eu volto aqui para mostrar para vocês. Só quero mostrar uma coisinha antes. Antes da gente... Vou picar um pedacinho só para vocês verem o tamanho, tá? O tamanho é mais ou menos isso aqui, ó. Não pica muito pequenininho, tá? Por que eu falo para não cortar? Aqui em cima. Pronto. Vou só mostrar, vou cortar um pedacinho aqui junto com vocês, só para vocês verem mais ou menos o tamanho, tá? A mão tá higienizada já, tá? Ó, eu corto um pedaço assim, ó, tamanhos razoáveis. Por quê? Quanto menor você corta a sua base, mais rápido ela aquece, pode ser que ela ferva. Então, em pedaços grandes assim, você não corre esse risco, tá? Ela vai derreter em partes iguais, tá bom? Então, eu vou só cortar a base aqui, vou aquecer ela e volto pra gente começar. Até já. Aqui a nossa base tá derretida, mas ela tem algumas partes por derreter ainda. Então, eu já tirei ela do fogãozinho, para não correr o risco de repente, a gente esperar mais ainda e ela acabar passando um pouco da temperatura, tá? Então, enquanto ela derrete ali totalmente, a gente vai colocar aqui as 2 colheres de sopa de açafrão. Vou colocar tudo aqui, tá? 2 colheres de sopa de açafrão, porque aqui a gente já consegue fazer separadinho e deixar tudo certinho. Nós vamos colocar 30 ml do nosso extrato. Essa base, gente, ela suporta, tá? Essa quantidade de insumos. Diferente da nossa base, aquela base que a gente usa da nossa terra, ela já não suporta essa quantidade de extrato. Teria que ser uma quantidade maior, tá bom? Então, a gente tá colocando uma quantidade um pouco maior, porque ela suporta super bem, tá? Ela se comporta muito legal. A gente vai colocar uma colher de sopa do óleo de ilang-ilang, tá? Óleo vegetal. Uma colher de sopa é o suficiente, tá? Aí, aqui a gente vai colocar a nossa essência. 30 ml da nossa essência. Fica muito cheiroso, né, gente? Porque aqui, como eu falei para vocês, ela suporta mais quantidade de insumos. Então, 30 ml de essência aqui vai ficar muito cheiroso. Super cheiroso seu sabonete e com certeza seu cliente vai ficar muito mais feliz, né? Porque quem não gosta de um sabonete cheiroso, né, gente? Vamos combinar? Fica muito mais gostoso e o cliente muito mais feliz. Então, 30 ml de essência a gente vai colocar aqui também, tá? Então, todos os insumos a gente já coloca tudo aqui, porque aí a gente consegue diluir esse pozinho aqui e ele não ficar com grumos na nossa base, tá? Que a gente não quer que fique com grumos na base. Então, a gente já coloca tudo aqui, mistura bem e ótimo. E por último, nós vamos colocar o nosso Lauril vegetal de coco. 30 ml também, tá?
vai ficar super top, porque vai ficar bem, com bastante espuma, que é o que a gente gosta, tá? Então, 30 ml de Lauril. E aí, eu mexo bastante aqui. Tirar todo mundo aqui de cena, pra gente não deixar derramar ninguém aqui, tá? Na bancada. Aí, eu mexo bem aqui pra diluir totalmente, tá? O máximo que você puder, dilui aqui num copinho, enfim, numa vasilhinha assim como essa, que você tiver aí na sua casa, tá? Diluiu bem, a gente pode misturar na nossa base. Aí eu quero falar para vocês sobre esse sabonete, que eu falei para vocês que auxilia, né, pro pelo, né, diminui o pelo. E tem mais alguma coisinha aqui, até eu ia falar para vocês que eu peguei essa receita da Thali Frearteira, lá no Instagram dela, tá? Tá dessa forma assim. E ela faz parte lá do nosso grupo, tá? Então, além de auxiliar na depilação, ele também evita foliculite, tá? Então, é muito, muito legal. Imagina, quem não quer ficar sem pelo e sem foliculite, né, gente? Porque às vezes tem muita gente que tem alergia de Gillette e tudo mais, né? Então, isso aqui auxilia e muito. Tá vendo? Ó, aqui ela tinha alguns pedacinhos por derreter. E aqui eu deixei ela paradinha ali e ela já derreteu totalmente, tá? Se você não quiser, de repente, Sônia, eu não tenho segurança de deixar no meu fogãozinho, né? De repente eu não tenho segurança, não tenho experiência, porque você tem que deixar ela sempre numa temperatura baixa, tá? Então, o ideal é você fazer, então, no banho-maria, tá? Se você não tem aí, de repente, muita experiência com isso, coloca no banho-maria que vai dar tudo certo, tá bom? Aí aqui, ó, deixa eu só confirmar se não tem nenhum pedacinho ainda. Você confirma se não tem nenhum pedacinho ainda. E aí, ó, a temperatura que ela tá bem baixinha, ó. Colocando a mão aqui, ela tá em 47 graus. Tá super top pra gente colocar todos os nossos insumos aqui. Sônia, não tenho termômetro, não sei como que eu faço para ver a temperatura. Ó, colocou a mãozinha aqui na panela, você colocou a mão e você consegue segurar aqui e ela não tá queimando a sua mão, tá? A temperatura tá legal, tá? Aí aqui agora a gente vai colocar os insumos. Deixa eu só tirar o excesso aqui da minha colher. E a gente coloca todos os insumos aqui. Eu separei, olha que lindo, gente, só um pouquinho que tem aqui no restinho daquela colher, olha que lindo, que cor que fica. O açafrão, ele dá uma cor muito bonita, muito bonita. Fica perfeito. Quero até agradecer lá do meu grupo que passou essa receita aqui pra mim, tá? A gente vai deixar o Insta dela aí pra vocês conhecerem, tá? Aí, aqui, ó, mexe bem para que ela possa... esse açafrão não ir para o fundo, tá? Então, você tem que mexer bem aqui, deixar ela até diminuir um pouquinho a temperatura, a não ser que você queira mesmo que ele desça no fundo e tudo mais, porque às vezes eu faço isso. Eu deixo, por exemplo, de arroz, eu deixo ele descer um pouquinho para o fundo, porque ele fica um lado esfoliante e o outro lado sabonete, tá? Mas aqui, ó, eu mexo bem ele para ele ficar um pouquinho mais grossinho, antes da gente colocar na nossa forma, para que esse açafrão não desça para o fundo, tá bom? Então, mexe bem aqui, ó, ele já vai caindo a temperatura, aí fica com aquele carinho, faz aquele carinho, né, que a gente gosta, com calma, paciência, que é o que a gente precisa ter. Toda vez que a gente faz, tudo que a gente faz com amor, com carinho, a gente tem que fazer com paciência também, né? Não adianta a gente fazer as coisas nas pressas, sabe? Tem muita gente que fala, ai, Sônia, mas demora muito. Será que eu dou conta de fazer? Dá conta, gente. Todo mundo dá conta. É só ter paciência, calma, que tá tudo certo. Tudo vale a pena, tá? Aí aqui, o que eu vou fazer? Ó, olha, eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar ela esfriar mais um pouquinho aqui. E vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei 2 madeirinhas aqui. É tudo no improviso, viu, meu povo? É assim mesmo. Canal Bela Vela é assim mesmo. A gente faz com o que a gente tem. Então, eu coloquei essas 2 madeirinhas aqui com elástico. Pra quê? Pra quando a gente colocar a nossa base aqui, ela não fazer isso aqui, ó. Tá? Pra ela não abrir. Então, eu coloquei essas 2 madeirinhas aqui.
para ela ficar bem quietinha ali, tá bom? E eu quero mostrar para vocês também, ó, e eu separei um pouquinho de calêndula, porque eu quero dar um charminho, sabe? Para não ficar só o sabonete, então eu vou colocar umas folhinhas, umas pétalazinhas de calêndula em cima, que eu acho que vai dar um belo de um charme. Então, ó, eu deixei ela aqui separadinha pra gente colocar um pouquinho depois por cima do sabonete, tá? Vamos dar uma mexidinha aqui. Ele já tá quase no ponto da gente colocar. A panela já tá praticamente fria, tá? A temperatura já tá bem baixinha. Deixa eu até medir pra vocês verem. 41 graus aqui. Tá super baixinha. Já dá pra gente colocar sem medo, tá? Dá uma mexidona. A gente vem e coloca a nossa base aqui. Tá vendo como é... Gente, quero mostrar uma coisa pra vocês, antes de colocar. Tá vendo que essa base tá em 41 graus e olha como que ela tá bonita. Não tá com aquela película em cima. Eu acho que isso aqui é muito legal, sabe? Porque às vezes você compra uma base aí, e aí quando você começa a colocar os insumos, ela já começa a criar aquela película grossa em cima, você quase não consegue misturar, ela já começa a endurecer, sabe? Quase não dá para você colocar o que você precisa. E olha aqui, olha que linda que tá essa base. VG arrasou, tá? Aí, ó, vamos colocar aqui na nossa forma. Essa forminha aqui, eu queria uma forma para meio quilo, sabe? Eu não tenho forma para meio quilo. E olha aqui, deu certinho, gente. Cortei, tá? A forminha do café, eu cortei. A embalagem do café, eu cortei um pedacinho em cima. E é sobre isso. Aí aqui, o que eu vou deixar? Ela criar só uma peliculazinha pra gente colocar as nossas pétalazinhas, porque senão ela pode afundar, tá bom? Deixa eu só tirar essas coisinhas aqui, eu já venho para dar esse truque aqui com vocês, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui, mas é jogo rápido, tá, gente? Foi bem rapidinho, tá? Não deixei ela muito, não. Já tá bem na hora de colocar. Se você deixar muito, também passa da hora e aí você não consegue, ela não adere, tá? Vou colocar só umas florzinhas aqui, ó, só umas pétalazinhas, só pra gente dar um charminho. Dar uma chuchadinha aqui para ela grudar. E é sobre isso. Agora a gente vai deixar ela endurecer, tá? De um dia para o outro, tá bom, gente? Não deixa... Se você quiser acelerar um pouquinho na geladeira, ok. Mas eu não aconselho, não. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, pra ela ficar bem bonitinha, tá bom? Então, vou deixar até amanhã. E amanhã eu volto. E já é domingão aqui, quase meia-noite. Quase não, já é meia-noite. Então, já tá tarde, né? Domingão, amanhã é dia de trabalhar, né, gente? Então, amanhã eu volto aqui com vocês pra gente cortar essa lindeza, tá bom? Até já. Voltamos aqui. Eu deixei de um dia pro outro, tá? Porque eu prefiro fazer assim do que acelerar na geladeira, tá? Então, aí a gente tira o nosso improviso aqui, as nossas madeirinhas, né? E aí a gente vem, eu passei durex aqui em alguns lugares para ficar bem preso o plástico aqui. Então eu vou ter que tirar esse durex aqui para a gente poder desenformar. Mas se você tiver um saquinho um pouco maior, é que esse saquinho meu aqui era bem pequenininho. Então eu tive que passar durex aqui na beiradinha para poder ele ficar ajustadinho aqui, tá? Para não ficar muita sobra, né? Porque senão fica muita sobra e fica feio. Gente, vou falar pra vocês, tá um perfume. Mais um perfume que vocês não fazem ideia. Eu amei essa fragrância, tá? Pro sabonete fica muito top. Assim como para todas as outras coisas, né? E aí eu quero falar pra vocês o seguinte. A gente colocou bastante insumos aqui. Gente, acho que eu vou rasgar isso aqui, viu? Porque afinal de contas, né? Nossa forminha é improvisada, né? Então dá pra gente... A gente usa bastante café aqui. O Ale toma um café lascado, viu, meu povo? Então dá pra gente utilizar outras forminhas dessa daqui. Mas até que não teve que rasgar muito. Aí eu seguro aqui as duas partezinhas aqui e puxo. Mas ficou bem durinho, viu? Bem durinho mesmo. E olha que a gente colocou insumo aqui, hein, meu povo? Eu achei até que a gente queria ficar molinho. Mas olha aqui, super durinho, super top.
E aqui agora sim eu vou ter que tirar essa embalagem plástica, porque eu passei durex nela em volta. Ó, ele vai mostrar na outra câmera aqui para você. Um pouco mais para cá. Aí, pronto. Facilita, né? Olha que lindo. Olha essa cor, que maravilhosa. Apaixonada, viu? Muito, muito top. E fica as beiradinhas, ó, porque entra no plástico, então, mas a gente aproveita tudo aqui, viu? Aproveita tudo, não perde nada. A embalagem fica um pouquinho mais difícil, porque não é uma embalagem profissional, é claro, né? Então fica um pouquinho mais difícil, mas tudo bem, tudo certo, tudo sob controle. Daqui, pronto. Essas beiradinhas aqui a gente tira e utiliza, tá? A gente tira e utiliza, não nada se perde. Pronto, deixa eu colocar mais para cá para vocês verem das duas partes, aí nas duas câmeras. E agora, vamos para a parte mais gostosa, que é cortar. Aqui, ó, eu corto mais ou menos um... Deixa eu medir aqui, mais ou menos o tamanho de uma régua, ó. Tá? Mais ou menos o tamanho de uma régua. Perdão, então aí aqui a gente pode vir e marcar, ó. Vem com a régua e marca. Marca o tamanho que você quer para todos ficarem iguais. Se você quiser tirar os cantinhos, as beiradas, mas eu prefiro assim, porque eu acho que ele fica bem rústico, sabe? Eu acho que fica bem legal. Aqui vai sobrar uma beiradinha só. Pronto. Aí marcado, eu venho aqui com essa espátula que o Ale fez para mim. Olha que coisa mais gostosa! Gente do céu, que delícia! Vou cortar aqui mais uns pedacinhos. Hã? Tá ficando torto? Olha, ele falou que tá ficando torto, ó, já me deu a letra aqui que tá ficando torto. Então, vamos ajeitar. Pronto. Deixa eu olhar dos dois ladinhos aqui pra gente cortar certinho, então, pra não ficar torto. Porque a estética também vale muito, né? Isso conta demais, né? A estética também conta muito. E eu vou mostrar pra vocês já. Eu só terminar de cortar tudo aqui para vocês ficarem, para vocês sentirem essa delícia aqui, né, Lia? A Lia tava louca para ver o corte desse sabonete aqui. Olha aqui essa barra, que delícia, gente. Olha aqui. Olha que coisa mais linda que ficou essa barra. Apaixonada, tá? Apaixonadíssima. E já tem cliente para isso aqui, tá? Já tá vendido esse sabonete aqui. Então façam e arrasem, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu amei essa base da V&G, tá? Perfeita. Ela super suporta os insumos que a gente quer. Sempre quer colocar um pouquinho mais de insumo, um pouco mais de fragrância, extrato. E olha aqui, gente. Olha como ficou durinha. Durinha. Não ficou mole, tá? Não ficou suando. Ficou perfeita, tá bom? Então façam e arrasem. Se não deixou o like até agora, já deixa o like aqui, porque super vale a pena a gente fazer mais outros sabonetes. É claro que a gente vai elaborar muito mais coisas aqui agora, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima.